seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Voz e Vez. Hoje, eu, Beatriz Damasceno, junto com a Aline Teixeira, vamos receber uma convidada muito especial para falar de uma temática que é muito importante refletirmos também. Nesse programa trazemos histórias, experiências, vivências que são importantes para nós, mulheres, e para o desenvolvimento da nossa sociedade. Hoje vamos falar sobre a desigualdade no mercado de trabalho entre homens e mulheres. Algo que, embora tenha evoluído bastante, a gente enfrenta desafios. Vamos falar sobre oportunidades para as mulheres, principalmente em cargos técnicos e cargos de expansão, liderança e muito mais. Essa conversa promete, né, Aline? Com certeza. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindo. E Fabi, vamos apresentar nossa Olá! convidada de hoje, Fabiana Herculano, que é gerente de projetos especiais e cultura organizacional. Temos que trocar muita figurinha aqui. No Conselho Regional dos Técnicos Industriais de São Paulo. Então, só pelo nome a gente já pode perceber que ainda deve ser uma área um pouco comandada por homens, e temos aqui uma mulher à frente desse trabalho tão importante. Tem uma trajetória marcada por inovação, impacto social. A Fabi atua na liderança de projetos estratégicos que integram cultura organizacional, comunicação e bem-estar no trabalho. Fabi, muito obrigada por você estar aqui, por Que aceitar nosso prazer. convite de bater esse papo tão importante, até mesmo para ser uma referência para as meninas e mulheres que nos assistem, para que elas entendam que elas também podem ocupar os espaços que elas quiserem. Obrigada, Fabi. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Aline, Beatriz. É um prazer estar aqui com vocês, com todas as pessoas que estão aproveitando aí esse nosso momento. E que bom que a gente pode trocar sobre isso e falar sobre um tema que é tão importante, né? Sobre como a gente pode, de alguma forma, abrir caminhos para cada vez mais mulheres atuarem em qualquer área, né? Fabi, eu e a Bia fomos visitar, né, o Conselho Regional dos Sim. Técnicos, que é o CRT, a gente vai abreviar. E vocês falaram, né, você deu uma palestra, inclusive, parabéns, fala muito bem. E falou muito sobre a questão da diversidade, inclusão, né, o que vocês fazem isso dentro lá do conselho. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Por que que isso é importante? Sim. Bom, o CRT é o Conselho Regional dos Técnicos Industriais, né, aqui no estado de São Paulo. Nós registramos mais de 150.000 profissionais aqui, dentro de diversas modalidades, são mais de 100, né? Então, técnico em edificações, eletrotécnica, eletrônica. Desse número, 7% são mulheres. Nossa. E isso é uma incongruência, porque quando a gente visita, por exemplo, a gente tem um trabalho muito sério com a educação técnica, né? Então, temos uma parceria muito grande com o Centro Paula Souza, Instituto Federal, o Senai. E as meninas estão no banco das escolas, né? Elas estão sendo premiadas, elas estão desenvolvendo projetos. A questão é, por que temos só 7% de mulheres registradas? A questão é, essas mulheres estão tendo oportunidade de trabalhar no mercado de trabalho, que é um mercado, claro, mais masculinizado, né, por uma questão, de estrutura de sociedade, Social mesmo, né. né? A gente percebe que quando a gente começa a investigar isso, a gente entende que é uma estrutura mesmo. As meninas não são, incentivadas em carreiras STEM, né, elas são incentivadas quando você entra numa loja de brinquedos, a parte feminina, o que que tem, e o que tem a parte dos Sim. meninos, digamos assim. As meninas são sempre ensinadas desde cedo por essa questão social que você Uhum. falou, é no cuidar. A gente tem que cuidar, né. É. Então você vê que profissões são majoritariamente femininas, enfermeiras, professoras, né, que sempre ligado ao cuidado. E por que não estar na ação de outras, não que seja ruim o cuidado, né, muito pelo Não, pelo contrário. contrário. E também homens podem, né, hoje a gente também vê homens professores, homens enfermeiros entrando nessas áreas que, né, E também lógico. sofrem o preconceito, né? Sim. Eles também sofrem esse É tipo que de não é coisa de preconceito, homem, que não né. é "Ai, coisa mas de vai ser homem. É enfermeiro, isso não é verdade. coisa de homem". Olha que loucura, como que o machismo é ruim não só para as mulheres, Claro que para não. os homens também. E é muito interessante esse trabalho que eles fazem, né, Bia? Sim, nós assistimos uma palestra da Fabi, bem legal. Ela apresentou algumas das iniciativas e eu queria, antes da gente falar dessas iniciativas do CRT, que você falasse um pouquinho da sua formação, desse olhar, porque para você ter essa atuação é preciso entender onde deu esse start, né? Você é psicóloga também, então Sim. se parte dessa análise, como é esse caminho para que você tivesse essa sensibilização. É claro que nós mulheres já entendemos
ganhamos muito só de sermos mulheres, né? Mas eu acredito que esse papel educacional também fez muita diferença. Sim, totalmente, assim. Primeiro que esses projetos dentro do CRT têm um olhar muito pessoal, sim. Eu tenho o prazer de ter a oportunidade de conduzir. Eu tenho uma trajetória marcada por áreas de comunicação institucional, marketing, projetos institucionais. Mas quando eu digo que a minha trajetória no conselho, ela tem um viés pessoal muito grande, é porque eu sou filha de uma mãe solo que fez curso técnico e que mudou a vida a partir da formação técnica. Nossa, A minha interessante. vida mudou completamente de hoje, infelizmente, olhar para pessoas que cresceram comigo e ver a realidade tão diferente, né? O que a educação técnica te proporciona. Então, isso foi um motor mesmo para ter esse estímulo de buscar essas iniciativas dentro do conselho, né? Então, tive uma carreira muito voltada para ações de impacto social positivo. Acho que quando a gente trabalha com comunicação, com projetos estratégicos, eu acho que é algo pessoal. A gente precisa, de alguma forma, tentar provocar algum tipo de mudança no mundo. E mudança no mundo a gente propõe com coragem, né? Às vezes parece que é pequeno, que o seu lugar é pequeno, mas não é. A gente tem alguns projetos dentro do CRT, esses de premiar, por exemplo, alunos que expõem projetos dentro de grandes feiras. Parece pequeno, mas não é. Pra pessoa Para a não é. pessoa, isso é um incentivo muito grande, né? Isso é muito bonito. Dentro desses projetos de incentivo à educação técnica, por exemplo, a gente começou a falar com alunos de ensino fundamental. E isso é tão bacana porque a gente começa a mostrar uma trajetória de vida que pode ser diferente para um aluno de 14, 15 anos, né? E uma coisa que é muito importante também é a gente levar para esses alunos que os pais deles também poderiam fazer uma formação técnica e também mudar a vida da família. Então, eu acho que quando a gente fala de temas com impacto social positivo, a gente está falando de pessoas. Sim. E aí acho que isso conecta muito com a minha trajetória pessoal e profissional. No final das coisas, a gente fala, trabalho com comunicação, com marketing. No final das coisas, a gente está falando de pessoas. Quando a gente está pensando em construir um mundo melhor, uma sociedade mais igualitária, com menos disparidade dentro de carreiras, por exemplo, a gente está falando de espaços saudáveis, espaços que garantam, por exemplo, saúde mental, né? Sim. A desigualdade Importante. de gênero é algo que abala sobremaneira a saúde mental, não só de uma organização, mas individual das pessoas, né? A sobrecarga, tudo isso é muito importante a gente pensar. Então, eu acho que eu tenho uma trajetória muito focada em pessoas, em entender as relações e como que a gente pode transformar alguns projetos para projetos de impacto social bastante positivo, né, na sociedade. Fabi, então, eu tô com uma dúvida, assim, maravilhoso o que você falou, inclusive nessa questão de incentivar, eu achei isso muito interessante, porque com certeza, coisas que parecem pequenas, e às vezes a gente fala assim, eu não vou fazer isso porque isso é muito pequeno, não vai mudar nada. Aí sim, né? Se impactar a vida de uma pessoa já valeu a pena. De fato. Mais uma coisa que você falou, que eu fiquei curiosa, e até mesmo para que as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, não tem idade mínima, então, para você fazer um curso técnico. Ela tem uma idade mínima que é 16 anos, né? Porque é quando você Não, idade ingressa. máxima. Agora, máxima não. Isso. De fato, isso é uma coisa muito Muito importante, muito interessante. interessante. E eu trago isso porque aí é realmente pessoal, é a gente colocando, quando eu falo pessoal, é a gente saber que a gente pode colocar nossos interesses pessoais dentro da carreira e dentro do trabalho. Isso é muito importante. É verdade. Eu tenho um olhar dentro da psicologia para a questão do processo de envelhecimento. Mulheres, e principalmente para mulheres, né? Mulheres acima de 40 anos começam a questionar um pouco sobre as escolhas que fizeram ou que fizeram por elas. Quando a gente fala de uma possibilidade de um ensino técnico gratuito, de alta qualidade dentro do Brasil, e a gente tem no estado de São Paulo excelentes formações, a gente pode estar falando de uma transição de carreira depois dos 40, Olha, sim. eu tô até arrepiada, porque É. realmente o que você falou de escolheram por ela, quantas mulheres que tiveram as carreiras escolhidas por Nossa. maridos, por pai, ou não escolhidas, né? Não, você não vai trabalhar, você De vai fato. ser do lar, você vai ficar em casa. Por uma questão de patriarcado e machismo. É muito legal a gente deixar esse recado, né? Claro, com certeza. E você relatando isso das escolhas me trouxe à memória, a mãe de uma amiga uma vez relatou, ela falou assim, nossa, Bia,
eu gostaria de ter tido escolhas diferentes, mas lá atrás, e essa virada de chave é muito importante. Ela foi estudar, inclusive, a gente conversou sobre isso. Ela falou: lá atrás eu me dediquei, eu abdiquei a minha vida, né? Os meus sonhos, tudo aquilo, pela família, por outras questões. E aí chegou um momento da minha vida que eu olhei. Porque ela foi muito, muito jovem, né? Então os filhos casaram, ela é exatamente nos 40 e poucos anos, e ela falou assim. E aí eu cheguei e falei: nossa, o que eu vou fazer agora? Quem sou eu? E aí ela descobriu que ela ainda tinha aqueles sonhos ali guardados, né? Então ela foi estudar. A mesma coisa a minha mãe. Minha mãe é uma das mulheres mais inteligentes. Eu a admiro muito, mas ela também não tinha terminado a escola mesmo, um fundamental. E eu lembro que quando a gente falou para ela isso, um passo antes ainda do técnico, né? Ela não chegou a fazer o técnico, mas é importante que eu falei: mãe, vamos lá estudar, né? Sempre. E minha mãe é super jovem, né, Aline? Assim, você olhar e fala: nossa. E eu falei: vamos lá, termina. E ela falou assim: ai, será? Eu falei: sim, faz. E aí ela realmente terminou depois, porque a gente motivou a fazer. Então, realmente, não tem idade. Isso é um recado muito importante. A gente fala muito de educar as meninas lá na infância, mas também alertar essas mulheres que elas podem recomeçar e, né, dar essa virada de chave depois dos 40, depois dos 50. Eu fiz um período, porque depois eu fui fazer a faculdade que eu queria, de jornalismo, de gestão portuária. E na minha sala eu tinha várias parceiras de sala de 50, 60 Sim. anos. Legal. Era bem legal. Sim. Legal. E eu também penso, você me falando isso, me veio uma coisa muito importante. Também penso nessa questão do encontro intergeracional, que é muito importante. E dentro das empresas, isso ainda é um gap. As empresas ainda precisam saber lidar com isso. A gente não tem que fazer disso um confronto intergeracional. Senão a gente estimula as pessoas acima de 40 anos a procurar uma nova profissão. E quando elas entram no mercado de trabalho, as organizações não estão preparadas para isso, receber. para lidar, né? Não estão preparadas. Hoje, talvez, se fale muito mais sobre diversidade, o discurso melhorou, aumentou-se o número de oportunidades. No meu ponto de vista, o desafio é sustentar isso. Não é só contratar mulheres e mulheres em várias etapas da vida, porque a questão do idadismo ela é muito séria, né? Não é só isso, é sustentar. É criar um ambiente de trabalho que realmente privilegie, promova a saúde e bem-estar das pessoas, promova o encontro e não o muro, né? Não o confronto. Então, eu acho que isso dentro de carreiras técnicas, que é o que a gente promove muito lá no CRT, é ainda mais importante, né? Estamos falando de carreiras onde, sim, dentro da indústria, dentro de canteiros de obras, que realmente, historicamente, foram lideradas por homens. Hoje não se diz que não é para a mulher, mas também não se incentiva, Entendi. não se encoraja. E eu acho que é esse o lugar que a gente precisa fomentar com os grandes contratantes para criar esses espaços para essas mulheres, né? Aqui a gente traz alguns dados para nortear a nossa conversa e vai muito. Você trouxe, inclusive, na sua fala, que é sobre as meninas estarem se qualificando. Então a gente tem que elas representam quase 60% das matrículas no Brasil no ensino técnico, ou seja, Elas estão estudando. estão estudando, né? Elas estão se qualificando. Mas apesar disso, representam, né, no Brasil inteiro, só 30%, né? E 21% na área de tecnologia e engenharia. Ou seja, a gente sabe que elas estão estudando, se formando, preparadas, mas no mercado ainda são um número minoritário, né? E a presença das meninas cresceu nos últimos anos. A gente tem aqui, ó, que elas, nos postos formais, 25% são dados gerais, eu acredito que abranjam também mais áreas. E número de mulheres técnicas cresceu 88%, mas é bem pequeno, né? Perto, assim, do universo, né? Então, a gente tem esse crescimento, né? No Brasil, já são 57 mil mulheres atuando em áreas técnicas, mas isso representa a minoria. Então, alguns dados que batem muito com o que você está falando, com o trabalho que vocês fazem, delas estarem se preparando, se destacando, se qualificando. Ou seja, não é por falta de qualificação profissional. É exatamente por falta desses acessos, né? Delas poderem ter a oportunidade. Eu queria que você falasse de algum desses projetos. Na palestra eu vi, né? Então a gente pôde ouvir, a gente tem o Divulga Técnico, né? Sim. Tem o de inserção. Eu queria que você contasse. Vamos começar aí pela parte da mulherada. Claro. Quais são os trabalhos que vocês têm hoje no CRT?
Tá, a gente começou o CRT ele foi criado em 2018 por uma lei federal, então tenho o prazer de estar lá desde 2019. Em 2020 a gente começou com um trabalho de igualdade de gênero, fazendo um 8 de março diferente. Então a gente fez, e isso deu origem a tudo. Então a gente fez um evento online em que a gente chamou contratantes, então grandes empresas, RH de grandes empresas, profissionais que atuam no mercado e para falar das dificuldades e como que a gente pode criar esse espaço diferente, né? Não só para dizer, olha, você pode fazer o que você quiser, o seu lugar é em qualquer lugar, mas de que forma eu estou construindo? Como que eu chego lá, caramba? Tá bom, eu quero, mas como? Como é que a gente está construindo esse lugar, né? Então, e também levamos as escolas técnicas para falar dos incentivos dentro da escola. A partir disso, foi criado grupos de trabalho dentro do CRT São Paulo, e isso se expandiu para os outros conselhos regionais também de técnicos pelo Brasil todo, né? Então, existem grupos de trabalho que discutem o lugar da mulher dentro dos ambientes e que vem aí trabalhando principalmente com as áreas de recursos humanos dentro desses eventos que a gente promove. Porque o lugar é um lugar de diálogo mesmo, né? Tem uma questão, o CRT é um conselho de fiscalização profissional. Então, a área de atuação dele é a fiscalização do exercício. A questão de promover esse tipo de conversa está muito mais num lugar de que maneira a gente valoriza o profissional que é registrado aqui ou aquele que nem termina o estudo técnico, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem esses grupos de trabalho, foi-se criado uma pesquisa junto com o Centro Paula Souza, o Instituto Federal. Disso saiu um livro, né, que é o guia O Perfil da Mulher Técnica. Ai, que legal. Devia ter trazido para vocês, vou trazer na próxima. Ai, sim. E em que a gente consegue mapear aí quais são as dificuldades dessa mulher se inserir no mercado de trabalho. E o que a gente consegue observar disso tudo é que a dificuldade talvez hoje não seja tanto a inserção, até existem vagas, mas a questão é a sustentabilidade. Então, essas mulheres estão sendo convocadas para liderar? De que maneira elas chegam dentro de uma equipe de trabalho dentro da indústria? Será que ela vira meio que a secretária, assistente de todo mundo? Vai buscar o café, vai pegar água. A gente ainda vê muito isso. Infelizmente. Isso que você fala de sustentar realmente, porque a gente, na palestra, a gente até falou sobre quando as mulheres estão numa obra e não existe nem o banheiro feminino. Exato. É um banheiro masculino. E não tem aquela empatia, do que não parte dos homens essa empatia. E quando elas são lideradas por um homem, como é essa relação com aquela mulher? Exatamente o que você falou. Será que ela é ouvida? E será que elas têm essa oportunidade de chegar em cargos de liderança? Aí também tem isso, porque isso. Provavelmente, se for fazer uma pesquisa, não sei se você vai ter esse dado, porque a gente também não tinha falado sobre, mas provavelmente as líderes mulheres devem ser muito poucas, e normalmente são as que a gente busca para falar nos nossos eventos, né? Tá. Então, são sempre as mesmas, provavelmente. Recentemente, a gente fez um evento dentro do Parque de Inovação Tecnológica. O CRT tem um centro de inovação, chama Inovatec. A gente está dentro do PIT, em São José dos Campos. O objetivo desse centro de inovação, inclusive, é fazer capacitação para que os profissionais estejam prontos para lidar com novas tecnologias. E a gente fez um evento só com mulheres, né, dentro desse espaço, justamente para falar sobre a contratação e como funcionam os espaços em grandes empresas. Então, a gente levou a Petrobras e a Embraer. E aí, toda a trajetória dentro de grandes empresas, ela é muito bem desenhada. Mas talvez isso ainda esteja dentro de grandes empresas. Mas a gente tem pulverizado aí uma série de pequenas empresas e grandes oportunidades para mulheres que talvez não estejam sendo acessadas, né? Então, eu penso que de todo o trabalho de igualdade de gênero que o CRT sempre se prontificou a fazer, com comunicação, com grandes eventos, eu acho que agora a gente tem que dar um próximo passo, isso está mapeado, que não é só incentivar a inserção de mulheres em carreiras técnicas e de meninas, porque elas já estão lá. Agora a questão é uma conversa com quem contrata. De que maneira a gente pode apoiar o desenvolvimento de ambientes de trabalho saudáveis para essas mulheres técnicas? Eu acho que o gap está aí, eu acho que o desafio está aí. Não, e é muito importante, né? Porque quando a gente chegou lá e viu essa palestra, né, Aline? A gente falou, caramba, que legal, é isso, é sobre isso. Porque ter um conselho regional falando sobre isso, se posicionando e não deixando ali, é importante. É o peso disso, né? É o CRT falando e afirmando esse lugar para você. Você também é bem-vindo aqui. Eu acho que a gente precisa falar do quão é importante você se posicionar.
nesse lugar, numa sociedade que muita gente fica na imparcialidade, fica ali, né, ou só isentão, a Aline sempre fala, isentão. Mas sempre tem os Sem isentões, né? posicionar é muito importante. Você ia falar, desculpa. Não, eu ia falar uma coisa que, assim, não adianta o governo, o Estado, fazer leis para ter a igualdade dentro das empresas. E aí, trazendo um pouco até pela questão das cotas, vamos pegar dos PCD, né, do PCD. Todas as empresas precisam cumprir aquele número, só que aí você vai olhar isso, eu também já trabalhei em RH, em cultura organizacional, aí a gente foi mapear, beleza, a gente está cumprindo, isso falando do PCD, né, a gente está cumprindo aqui a cota. Mas cadê essas pessoas em cargo de liderança? Não tinha um. Então não é só, e aí trazendo para a mulher também, porque pode ter lei, pode ter isso, pode ter aquilo, que obrigue as empresas a contratar 50-50. Beleza, pode ter. Mas, né, dentro da cultura daquela empresa que tem que ser mudado. E é muito importante o trabalho do CRT, né, que a Bia estava falando, por isso, porque é uma representatividade muito grande que vocês têm, né, no estado de São Paulo e até no Brasil, porque começou com vocês e expandiu para outros conselhos, porque não é puxando sardinha para São Paulo, mas a gente sabe que muita coisa começa em São Paulo, né? Grandes mudanças começam em São Paulo. E o quão importante é para levar essa cultura para dentro das empresas, né, Bia? Com certeza, faz muita diferença. Eu acho que esse impacto, a gente já sabe que é um impacto de comunicação, de visibilidade, de olhar realmente e sentir como a gente ficou feliz. Imagina essas mulheres técnicas vendo, né? Tendo esse espaço ali, essa presença sendo falada. A gente ouviu depoimentos até. Depois, se você topar passar pra gente, a gente pode colocar aqueles depoimentos aqui no programa. Então, a gente deixa um espaço para vocês conferirem aí, ó, esse vídeo. Mulheres hoje somam apenas 7% dos profissionais registrados no CRT São Paulo. Por isso temos falado sobre esse tema para incentivar o ingresso de mais meninas em cursos técnicos. O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo, ele nasceu na intenção de ser um conselho totalmente diferente. Nós entendemos que a educação profissional é um passaporte para a mudança de vida, para a profissionalização e para a melhoria de todas as atividades que as pessoas podem realizar, tanto nas suas carreiras quanto nas suas vidas pessoais. Um dos nossos desafios é levar informações sobre o que é ser técnico para formandos do ensino fundamental. O curso de eletrotécnica eu fiz porque eu já tinha feito curso de eletricista, mas eu não conhecia nenhuma mulher na área técnica na qual eu pudesse falar, olha, essa é uma opção interessante. O mundo ele é cheio de oportunidades e a área técnica, ela traz uma série de desafios, uma série de possibilidades muito legais, principalmente se você quer interagir com projetos, se você quer trabalhar em campo, se você quer ver como funcionam as coisas. Uma amiga minha falou assim, por que você não faz o técnico em edificações? Sempre tive vontade de trabalhar um pouco nessa área, né, de construção. Boa ideia. E aí, depois disso, eu prestei alguns concursos e hoje eu estou aqui na área técnica. É muito importante buscar uma formação para que a pessoa consiga ter seus sonhos realizados, ter uma carreira e ter perspectivas de mudança. Meu nome é Riele Freire, eu tenho 20 anos e esse ano eu me formei como técnica de manutenção automotiva pelo Senai e eu já tenho a minha própria oficina. E no começo não foi muito fácil, porque eles não acreditavam que uma menina tão nova poderia ser capaz de resolver os problemas deles. Mas com muito jeito, com muita persistência, hoje eu tenho muita amizade com meus clientes, eu consegui conquistar eles aos poucos e também os meus funcionários.
muito preconceito nesse meio, que é muito difícil. Eu passei por muito preconceito, muito machismo, pessoas que não queriam deixar mexer no carro. Então, a gente vai superando isso, então eu tô uma coisa de cada vez. Há muitos obstáculos, inclusive em se ver dentro de uma profissão. A carreira técnica, ela tem um leque gigantesco. E eu gostaria que elas soubessem que elas têm essa possibilidade, que elas têm a chance de crescer também nessa área. A iniciativa do CRT de incentivar as mulheres no técnico é muito importante. Então, independente de qualquer coisa que falarem pra você, seja forte. Se você quer, corre atrás e você consegue. Você chega lá. A valorização da mulher técnica também faz parte do trabalho de um conselho que quer ser reconhecido como uma instituição dinâmica e inovadora. E aí a gente ia apresentar essas mulheres falando como é essa atuação delas. E eu queria saber se vocês já têm visto resultados concretos disso. Tanto em números como em feedbacks, porque nem todo resultado a gente vai ver em dados de cara, né? Mas a gente vai ver uma mulher, um relato, um impacto. Eu acho que o impacto que a gente pode dizer que é muito plausível é o institucional. Então, esse tipo de iniciativa começou em São Paulo, dentro do sistema CFT e CRTs. O CFT é nosso federal. E hoje a gente já vê um movimento em todas as regionais. E uma coisa muito positiva que aconteceu em 2025 foi a criação do Fórum Nacional de Valorização da Mulher Técnica. Esse fórum foi uma iniciativa muito interessante do Conselho Federal de ter representantes de mulheres técnicas num fórum em que elas fossem eleitas. Então, a gente tem todo o nosso colegiado, mas não necessariamente eram representantes conselheiras de cada regional. Não, cada regional promoveu uma eleição para que fossem indicadas mulheres para estar nesse fórum. Isso é muito salutar, é muito saudável. Acho que mostra o quanto o sistema CFT-CRT é um sistema de conselho de fiscalização profissional democrático. Né? Então, recentemente tive a oportunidade de fazer parte de um evento promovido por esse fórum e os temas eram muito consistentes, desde capacitação para que você tenha condições de se posicionar de forma mais assertiva e não ter medo disso dentro de uma relação de trabalho. Isso para mulheres especificamente? Para mulheres técnicas. Que legal! Passou-se também por uma questão não só de postura, mas de entendimento da realidade de cada uma. Então, claro que tinha temas sensíveis ali, como sobrecarga, tudo, mas o mais importante era dar esse espaço para essas mulheres. Então, eu acho que de forma institucional, o trabalho que vem sendo feito, ele é um trabalho de formiguinha, mas ele começa a ter esse tipo de representatividade. Porque num evento como esse, a gente traz outras instituições. Estavam ali SEBRAE, Ministério Público, outros órgãos e entidades de forma nacional que se mobilizam para olhar essa questão com mais afinco, né? Então, com relação à premiação para jovens que expõem dentro de grandes feiras e eventos, isso a gente já tem, até compartilhei com vocês, a gente já tem 50% das premiações que o CRT faz para mulheres, meninas que expõem dentro desses projetos, então a gente consegue perceber isso. Mas eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente. Eu acho difícil romantizar, eu acho que 2 gestões é pouco tempo para a gente falar de grandes mudanças. 2019 esse Exato. trabalho de vocês, né? É pouco tempo para falar de grandes mudanças, mas eu acho que a mudança principal é a institucional. É essa sensibilização de outros conselhos regionais e do federal de que esse tema é extremamente importante e a partir de agora começar a pensar nessas mulheres em cargos de liderança dentro do sistema CFT-CRT também. Ah, sim, já começar por cima, né? Porque aí vira um exemplo também para as outras, para as empresas que estão com vocês. E aí eu tô com uma dúvida aqui, Fabi. Que áreas técnicas que mais crescem nas mulheres hoje? Porque eu percebo, eu não entendo muito, porque a minha área é da saúde, mas que a área técnica é muito grande, né? Muito abrangente, tem muito, né? Mas quais as áreas que as mulheres estão dominando aí? Olha, quando a gente fala de tecnologia, sustentabilidade, dados, saúde também, essas áreas são mais aquecidas. Dentro dessas áreas a gente são mais de 100 modalidades técnicas, a gente vai falar de carreira mesmo do CRT. Caramba. Mas a gente está falando aí, por exemplo, de técnico em meio ambiente, para falar de sustentabilidade, que é uma área que cresce muito.
que está muito conectada com as necessidades globais, né, da atualidade. Muito atual. Muito atual, em que a gente tem aí as mulheres avançando bastante. Na área de dados, isso é muito importante. Ciências de dados, então, por exemplo, os cursos técnicos, para ser claro, o curso técnico em desenvolvimento de sistemas, por exemplo, é um dos cursos que a gente mais vê as mulheres brilhando. Olha só. É um dos cursos que a gente mais vê recebendo prêmio em grandes premiações que a gente legal. participa muito. E isso eu acho que também se deve, por isso que eu digo que a gente precisa cada vez mais estar próximo dos RHs. Sim, Porque exatamente. grandes empresas de tecnologia têm projetos de escolas para meninas. Aqui em São Paulo mesmo, a gente conhece uma grande empresa de tecnologia que tem uma parceria com o Centro Paula Souza e tem uma escola para meninas. Então, as meninas estudam já desenvolvimento de sistemas, mas fazem parte desse programa lá dentro da empresa para estarem prontas para o mercado de trabalho. Nossa, Fabi, você tá falando, eu lembrei de uma história. Eu trabalhei no RH de uma empresa de tecnologia, uma época, não vou falar, obviamente, para não expor. E tinha uma parte um setor que a gente chamava de microinformática, que são os técnicos mesmo, que se dá algum problema no seu computador, vai lá, ajuda e tal. E como eu tava nessa empresa, eu trabalhei na parte de recrutamento e seleção. E aí, comecei ali, pegando os currículos e tal, né? E a gente vai separando, primeira conversa e tal. E aí, separei os currículos para passar para a gestora da área. Aí, alguém do meu time falou assim, Aline, nem passa essas meninas aqui. Eu falei, mas por quê? Por que essas não? Tipo, e era só as meninas. Por que esses currículos não? Ah, não, porque ela não contrata mulher. Porque lá é só homem. Eu falei, como assim? Aí eu falei, uma mulher falando isso? Aí eu fui falar com a minha gerente. Falei, olha, que é isso? Ela, que? Não, isso não pode estar acontecendo aqui dentro. Tá bom, enfim, deu aquele vucu-vucu lá. Não sei se resolveram, porque hoje eu acabei saindo, isso faz muito tempo. Mas pensando que próprias mulheres reproduzem machismo, porque não era uma área para mulher. Se ela era a gestora da área, por que não é uma área para mulher? Então, assim, não dava nem oportunidade da gente fazer a primeira entrevista com a menina. E, às vezes, né, a menina podia ter muito mais conhecimento do que o menino, e ela não teve nem oportunidade de começar, o que é um grande absurdo. Ela nem a ouviu, né? Nem então, a ouviu, nem que é um teve grande absurdo. Então, eu fiquei tão chocada, e é bem nessa área, porque era tudo estudante dessa área, né, de técnicos de informática e tudo mais. Não sei se essa é a palavra correta. Mas você está falando disso, que é muito importante o RH começar, realmente, porque aí a minha gerente, ela era super justa e provavelmente deve ter resolvido essa situação ali. Mas o RH tem que estar a favor. Se o RH não tiver... eu vejo também... Tem que estar a fim de comprar a briga. De fato, talvez seja a porta de entrada, né? Mas, de fato, eu percebo que a gente tem um desafio de cultura organizacional mesmo dentro das empresas, para que isso faça parte do DNA. Hoje se fala muito sobre igualdade de gênero dentro das empresas, sobre diversidade, grandes empresas têm as suas metas de ESG, mas o discurso melhorou, mas de fato, será que é sustentável? Será que essas pessoas estão sendo contratadas e colocadas em posições de se desenvolver? Porque a porta de entrada talvez tenha aumentado. Mas de que maneira essas carreiras, dessas mulheres estão sendo desenvolvidas? Porque às vezes coloca a pessoa ali de canto, faz aí seu trabalho. Está participando de algum projeto especial? Está tendo oportunidade de visibilidade? De que maneira isso está acontecendo? E sendo ouvidas, né? Sim. Porque algo que é muito comum dentro das empresas, e a gente quando a gente prepara essa pauta, a gente encontra, né, esses relatos, são de mulheres ali que elas estão numa cultura e elas não são ouvidas, elas são tratadas como café com leite, né, aquela famosa cota. Sim. Tem a reunião, ela tem o cargo técnico, ela tem a experiência, mas ela não é ouvida, ela não é respeitada, a sua voz não é validada. Isso também é muito importante nesse processo, porque acontece. E aí a gente vê como é incoerente, não basta, como você falou, o discurso, né? E trazendo uma curiosidade, que é uma coisa do dia a dia, mas que faz muita diferença. Minha mãe pediu pra levar a moto dela pra arrumar, e aí ela falou assim, porque toda vez que eu vou, tentam me enrolar, porque eu sou mulher. Não, e acontece muito, gente. Gente, muito. Aí ela, porque eu sou mulher. Aí eu falei, o que a gente faz com isso? A gente estuda pra rebater eles. Eu ainda falei pra ela. A gente estuda antes de ir lá, porque eu sei, mas é porque
acaba sendo, né? E aí ela falou, eu vou pedir pro seu irmão, vou pra alguém levar. E aí eu lembro que no vídeo que você mostrou pra gente, tem uma moça que ela é mecânica, né? E aí na hora eu pensei assim, meu Deus, eu queria muito conhecer uma mulher mecânica, porque eu me sentiria com certeza mais segura, mais confortável com ela, porque a gente já passou por situações de levar o carro. Sim, aí você quando ser minha mãe leva é enrolada, uma porque- coisa, e quando chega o irmão ou o namorado, é outra coisa. Mesmo que você fale, infelizmente a gente ainda é passada de louca, né? Porque eu falo que isso, chamar de mulher de louca, eu sempre falo isso pra qualquer homem. Se você chamar uma mulher de louca, eu já vou entender que tem algum ponto ali, ou você é machista, ou tá com... Já porque tem uma red flag. é a red Ah, flag. com O certeza. primeiro ponto é falar que a mulher é louca. Ou ela é louca, ou ela é nariz empinado, não é? É metida. Então, arrogante muito mais, porque os homens, quando eles falam, ele tá sendo direto, ele tá se posicionando, e a mulher é vista dessa forma, infelizmente. Então, eu acho que é importante você ver. Eu vi aquele vídeo, eu achei o máximo. Eu falei, caramba, precisamos de mais meninas mecânicas para ocupar esses espaços e a gente poder ter esse atendimento, porque no dia a dia faz muita diferença, né? A gente ter as mulheres presentes muda tudo, traz muito impacto. Sim, por isso que quando a gente fala de cultura organizacional, tem que ter política clara, porque simplesmente chamar para festa não quer dizer que vão te tirar para dançar, né? Então, como é que você cria políticas claras de desenvolvimento de carreira e de visibilidade? O CRT tem falado muito sobre a questão do empreendedorismo na área técnica, né? A gente é parceiro do Sebrae, já tivemos convênio com o Sebrae, já fizemos eventos junto com o Sebrae para falar sobre a questão do empreendedorismo feminino nessas áreas mais técnicas. Legal. E isso é muito importante, porque, veja, o exemplo que vocês tiveram da profissional técnica, né, que tem a sua própria oficina mecânica, isso é um mercado muito grande de oportunidade de trabalho, sim. Assim como você, assim como eu, tantas outras mulheres quantas? não querem ser atendidas por outras mulheres, né? Então, é uma oportunidade de trabalho. Divulgar cada vez mais isso é uma das prioridades do CRT. Né? Acho que a gente comentou com vocês, nós temos uma plataforma chamada Técnico que Faz, que é uma plataforma gratuita, que visa ali ofertar oportunidade de emprego e trabalho com vagas gratuitas. Então, a empresa, o contratante, ele pode ir lá cadastrar uma oportunidade. Sim. E a pessoa e o profissional técnico Isso vai é lá ótimo. e se aplica. Isso é muito bom e é uma oportunidade para as mulheres também, né? Então, acho que é importante a gente não desistir e ter muitas frentes de atuação, porque a questão da desigualdade no mercado de trabalho técnico, ela é muito complexa. E por isso não tem desigualdade resposta salarial certa. também, Fabi? Olha, Ou eu não? acredito que dentro do mercado técnico, isso também possa acontecer como acontece em qualquer outra questão. Mas eu acho que o maior desafio ainda para a mulher, ele ainda é a questão de ter oportunidade de visibilidade. Porque a partir do momento que você entra numa companhia em que tem a questão de salários mais equilibradas ali, eu acho que a questão ainda é a visibilidade. É você conseguir ter oportunidade de galgar promoções. Sim. Eu acho que isso ainda é um Você falou sobre a questão de coisas mais efetivas, né, nos RHs, assim. Então, você teria algum exemplo, assim, tô colocando a Fabi na fogueira, gente, de uma coisa que a empresa poderia fazer que fosse mais efetiva para que isso melhorasse? Olha, recentemente, a gente conversando com uma empresa, fazendo um benchmark justamente para coisas que a gente pode fazer internamente no CRT, eu ouvi a questão de escola de liderança feminina, que muitas vezes é mal interpretada. Liderança você tem que desenvolver para todas as pessoas. Sim. Tá, mas a mulher, ela parte de alguns steps antes, né? De que maneira você chega no seu trabalho depois de ter feito tantas coisas em casa, às 8 da manhã, o que você já fez antes? Então, ter escolas preparatórias para liderança exclusiva para mulheres é também olhar para essas particularidades da mulher. Né? Entender também, por exemplo, num momento de transição de carreira, que a mulher, a partir dos 40, 50 anos, está passando, por exemplo, por uma menopausa. É verdade. Né? E a gente está vivendo mais. A expectativa de vida aumentou. Então, você precisa trabalhar de forma concreta a inserção e a transição de carreira dessas mulheres, né? Trabalhar com mentoria. Então, é muito importante essa questão da capacitação mais focada em mulheres dentro de universidades corporativas. Até para lidar, né? Porque muitas vezes ser uma líder mulher não é só o confronto que vem de baixo, mas aqui do lado, de cima, é um confronto, porque imagina, a mulher que ela é uma líder, ela vai passar pela situação de um homem não aceitar, não querer acatar. Sim. Então, por exemplo, a minha irmã, ela é gerente de loja.
e ela chegou em às vezes vai mudando, né, uma loja, outra, e aí tem aquele colaborador que está há 40 anos e fala, eu não aceito ser liderado por uma mulher. E ignora totalmente. Quando eu era repórter, a gente eu fui repórter no Guarujá, né, e lá, por exemplo, naquele período tinha uma liderança, né, na GCM, que era uma mulher, e era um mês da mulher, em março a gente foi fazer uma série de matérias, e a gente precisava que relatassem. Quando chegava mulheres que eram figuras para a cidade, ela era uma figura, e a gente encontrou dificuldades em alguns homens, e eles não conseguiam falar uma qualidade, assim, dela. Gente, era assim, nitidamente pra mim que não convivia, você poderia falar, né? Só dela tá ali, ela tá se expondo, ela tá presente, ela cuida, né? Porque a gente sabe que a mulher vive uma sobrecarga, vive vários papéis, e os homens tinham uma dificuldade de falar as habilidades. Então, realmente é um processo. A minha irmã viveu esse processo, Sim. vive até hoje, com certeza, mas vai conseguindo mostrar com o exemplo que ali é o lugar, né? Até uma das reflexões aqui que eu trouxe que é isso. A mulher, ela vem capacitada, mas os desafios é porque ela recebe mensagens diretas e indiretas de que aquele lugar não é para ela. Sim. E aí ela passa a duvidar de si mesma. Né? Então, hoje aqui eu tô com 2 psicólogas, então acho que é muito importante a gente falar. Queria que vocês falassem 2, porque a Aline é quase psicóloga, ela já é terapeuta, tem várias especializações, mas está se formando em psicologia. Graças a Deus. Tá terminando. E a Fabi é psicóloga também. Mas é importante, diante disso que eu falei, delas duvidarem de si mesmas nesse processo, porque elas recebem essas mensagens diretas e indiretas de que esse lugar não é para elas, de como elas podem fortalecer a autoestima nesses ambientes desafiadores. Sim, eu primeiro queria comentar sobre o que a Fabi falou sobre o 8 de março, a ação que vocês fizeram, que eu achei muito interessante, porque geralmente fazem aquelas ações, né? O bombom, a flor. Nem precisei falar. A flor. Bombom, a flor, ai, parabéns. Né? Tá, E o quê? Pô, que legal, porque mostrou uma coisa totalmente diferente. Pegar mulheres que estão, né, já na área, que são bem-sucedidas, trazer uma representatividade para realmente mostrar para as mulheres que, ó, gente, Sim. a gente pode chegar lá. Qual é o caminho? Que é o que você Sim. falou. Ah, pode, beleza, poder, pode, mas como que eu chego lá? Muito legal, achei interessantíssimo. E a questão da autoestima, né, o que a Fabi trouxe também, que eu acho que é importante a gente falar, que a mulher, ela tem todos esses papéis, que a gente fala vida dupla, vida tripla, cuida dos filhos, e não só dos filhos, né? Cuida do marido, cuida da mãe, cuida dos sogros, porque sempre sobra para a mulher esses Geração cuidados. sanduíche, né? É isso aí. Eu vejo pela minha mãe. Minha avó faleceu há alguns anos atrás e a gente se revezou na família para cuidar dela, né? Então, um dia ficava... E a maioria das mulheres, né? Aí, eu falei pro meu irmão, falei, pô... E ele, meu irmão, ele é super parceiro. E ele entrou também, mas era ele só de homem, as meninas... E as noras dela, os filhos não. Pô, que coisa, né? Então, a mulher ainda tem esse cuidado. Quando os pais ficam velhos, quando os sogros ficam velhos, e ainda mais estar no mercado de trabalho. Então, pô, já é uma questão de sendo bombardeada de tudo que é lado, cansada e às vezes sem tempo para cuidar de si, porque tá cuidando tanto dos outros que não tá cuidando de si, a autoestima lá embaixo. Aí chega lá no trabalho, não tem oportunidade. Complicado, né? Como é que fica a saúde mental dessa mulher? Então, eu acho muito interessante esses trabalhos também que vocês fazem na questão da cultura organizacional e trazendo essas palestras que vocês falam, que também falam sobre isso, né, Fabi? Sobre esse fortalecimento da autoestima, da saúde mental. Sim, quando a gente fala das questões de igualdade de gênero em carreira e no mundo do trabalho, não dá para desassociar as coisas, né? A gente está falando aí pelo menos de 3 esferas. Uma que é individual, né, e como a gente incentiva cada vez mais cedo mulheres em carreiras mais duras, digamos assim, que é o tema que a gente está falando aqui, como que a gente faz isso de forma mais cedo, como é que a gente propõe uma educação de mais qualidade e dentro das organizações, como é que a gente cria esses espaços, né? Então, acho que não é só individual, tem essa questão do fortalecimento individual, mas o ambiente, a gente sabe que é muito importante que seja muito bem preparado para apoiar essas mulheres e para fazer com que, de fato, a gente possa ocupar os lugares que dizem que é de direito e que muitas vezes nos são negados ainda, né? Então, acho que tem um caminho longo aí para trabalhar, né? Fabi, a gente está falando de saúde mental. Eu queria te presentear com o meu livro, Uma Conversa com as Emoções. Eu escrevi esse livro no final de 2024.
onde eu passei por um período de burnout, depressão. E aí eu coloquei para fora essas emoções, né? Então, tristeza, raiva, alegria, amor, ansiedade, que bom, você como psicóloga deve entender. Sim. Então, foi uma conversa minha com as minhas emoções. Eu escrevi de uma forma metafórica. Então, os capítulos são bem curtinhos e fáceis de ler. Então, por exemplo, um café com a tristeza. Então, imagina você tomando seu café de frente com a sua tristeza. O que você falaria para ela? Então, te presenteio Lindo, muito obrigada. com esse livro. Obrigada, Aline. Que lindo, que trabalho bonito. E como a gente precisa cada vez mais ter a coragem de olhar de perto olhar para para as nossas dentro, emoções. que tem tudo a ver com o que a gente está falando nessa Sim. questão até da autoestima, né, Fabi? Porque quando a gente se conhece, a gente olha para dentro da gente, a gente se fortalece como pessoa. Sim. E principalmente falando para as mulheres, porque o quanto a gente deixa de se olhar, o quanto a gente deixa de se cuidar. Apesar de a gente ter falado que as mulheres elas são criadas para cuidar, não é cuidar de si, é cuidar do outro. É. Então, é um convite para você olhar para si. Obrigada. E se você também quiser presentear alguém, trouxe mais um exemplar. Oba! Se você quiser presentear De alguma repente, pessoa, se assim, eu sempre faço isso, né? De repente, vai me colocar na fogueira agora, Bia. de repente, se as primeiras pessoas mandarem mensagem que estão assistindo aqui de São Paulo, a Aline podia dar São de Paulo presente. capital. São Paulo capital. Quantas pessoas, Bia? 10, né? As 10 primeiras. 10 primeiras pessoas que mandarem mensagem no direct, no @Aline Teixeira.oficial. Perfeito. Eu vou pedir pra Fabi emprestar, só pra eu mostrar na Claro, câmera, aqui. porque quando passou... Foca aqui, Má, pra vocês darem uma olhada. Ó. Uma conversa com as emoções, a gente já mostrou em outro episódio, no formato de... É o famoso Bobbie Goods, que é um livro pra colorir, na verdade, né? O Bobbie Goods é uma marca que ficou conhecida como uma referência, mas olhem que legal. Além de ter essa reflexão, né, Aline? Você pode colorir, que é uma atividade terapêutica. Olhem só. A gente apresentou aqui, você vai colorir e refletir. Muito legal. Então, não deixe. Se você tá vendo aí, ó, tenho certeza que assim como foi importante pra mim, vai ser pra você. Fabi, esse é da Fabi, tô te Obrigada, devolvendo essa Fabi, aqui. obrigada. Gente, a conversa é tão boa que flui. Quando a gente vai ver, né, já tá caminhando pro final. Gente, Rapidinho. Mas é importante a gente falar que a mulher, quando ela entra nesse ambiente que é majoritariamente masculino, né? Ela, além de enfrentar essas mensagens, tem todo um contexto, né? Que a gente fala que afeta e que ela precisa desse espaço, como novamente refletir, de fala, de validação, de reconhecimento. A gente, por exemplo, a gente fez um Leader Training, eu ganhei um de presente da Aline, e a gente fala que a gente reage a carícias e reconhecimentos. Então, no ambiente de trabalho não são carícias, são reconhecimento. Tá certo, né? Eu falei, isso. a gente precisa desse reconhecimento. Então, como é importante quem estiver ali ao lado falar, né? Olha, você foi muito boa, direcionar, parabéns. Isso para todos, né? Como liderança, a gente tem que aprender isso tanto para o homem quanto para a mulher. Mas por que eu trago para as mulheres? Porque realmente as mulheres, quando é um ataque, ele é muito mais forte, direcionado às mulheres, né? Então, é muito importante que a gente tenha acho esse que olhar. tem muito a questão do pertencimento, né, Fabi? A Fabi, que é psicóloga, vai entender também. Todo ser humano precisa pertencer a algo. E quando a gente entra num ambiente majoritariamente masculino, você não se sente pertencente logo de cara, porque você se sente ali um pouco, né, fora de contexto. E aí, se o ambiente não te acolher, você vai ficar com aquela sensação de que você não deveria estar ali. De fato. E eu acho que isso que vocês estão trazendo também me faz pensar que cada vez mais a gente precisa ter iniciativas para falar sobre masculinidades. Porque eu acho que é importante a gente também ir para o outro lado, né? E trabalhar sobre isso para que a gente possa desconstruir e construir uma sociedade, uma comunidade, um lugar em que seja mais favorável para todos e que seja igualdade de verdade, né? Que seja equânime. Então, acho que falar sobre isso também é muito importante. E eu acho que as mulheres e os homens e as pessoas no geral precisam também entender que muito do que a gente enxerga no mundo faz parte da nossa construção social. Então, que tal a gente começar a construir uma sociedade diferente, né, para que a gente possa, de fato, enxergar as coisas de outra maneira, né? E que a gente não colabore com discursos que muitas vezes, por exemplo, a gente ainda escuta, a mulher está naquele cargo de liderança porque com saiu com alguém. Né? Então, se a mulher estar ali, ela não precisa provar. Se ela está, é porque ela já é capaz. O homem tá por competência, a mulher
porque saiu com alguém. Entendeu? Sim. Então a gente precisa, homens e mulheres, ir contra esse discurso e entender que se ela tá ali é por competência, muitas vezes ela teve que se esforçar 2, 3 vezes Com mais certeza teve. para chegar. Mas a gente tem certeza disso. Mas eu E achei é muito isso. interessante o que a Fabiana falou sobre a questão da masculinidade. Uhum. Ótimo ponto. Porque a gente não fala sobre isso. A gente fala muito do lado das mulheres e tá certo, a gente tem que falar e tudo mais. Mas também tem que falar sobre essa questão da Sim. masculinidade, inclusive sobre esse crescimento que a gente tá vendo aí, sobre esses movimentos Red Pill. Sim. Eu canso de falar sobre isso, a Bia também, porque é um movimento que tá crescendo e é preocupante. Porque enquanto nós, mulheres, a gente tá aqui brigando por direitos iguais, Sim. esses caras estão querendo derrubar tudo isso porque não querem perder, né, o poder Sim. do patriarcado. É isso, basicamente. Não tem muito o que explicar. Então é legal a gente falar sobre isso. Inclusive para pais, mães de meninos, né, Uhum. Fabi? Sim. Que começa da infância isso, né? Sim, essa fase principalmente de construção de identidade, né, na pré-adolescência. Eu tenho um filho de 14 anos e a gente costuma falar muito sobre isso, porque, de fato, nessa fase ela é muito crítica e a gente vive hoje essa questão da facilidade de conteúdo de internet, o quanto é importante a gente estar atento. E quando eu falo a gente, não somos nós mães, mas mãe e pai. Né? Exatamente. Quanto a gente precisa estar muito atento para que esses discursos não sejam reproduzidos dentro de casa de forma sutil, para que a gente possa realmente criar meninos melhores, meninas que se sintam mais prontas e autênticas e capazes, e meninos que consigam ser mais empáticos e que consigam entender que igualdade de gênero não é afetar ninguém, que isso não os afeta, né? Que o feminismo não é ruim, mas é uma questão política, são posicionamentos, e acho que a gente precisa desmistificar muita coisa ainda. Quando a gente fala dos Red Totalmente. Pills, vai muito nessa linha do que a gente tava falando de provar, porque eles entendem que a mulher tá tomando um lugar que é deles, ou que não é... E assim, gente, é exatamente isso que eu falei. As mulheres se esforçam 3 vezes mais e o cara ainda acha que ela tá pegando o lugar que é dele. Mas uma coisa e que tudo, a Fabi falou que eu achei muito interessante, da forma sutil, Bia. Porque, ó, pensa o seguinte. O menino tá lá e, às vezes, acontece de assistir algum vídeo, apesar dos pais, né, estarem em cima e tudo mais, assistiu alguma coisa com algum discurso bem misógino. Houve alguma coisa em casa, mesmo que na brincadeira. Conecta. Meu, parabéns, porque exatamente, eu acho que é isso. O cuidado que nós temos que ter no que a gente fala. Porque, às vezes, uma piadinha, uma coisa que a gente acha, isso é besteira. O menino que tá ali, ou a menina com 13, 14 anos, ainda tá formando a identidade. Exato. A gente sabe disso, né? Vai demorar ainda pra ele... O mulherzinha era uma coisa muito comum, que eu Sim. ouvia e quando eu descobri, eu fiquei assim, aconteceu, vai virar, a gente escuta muito isso, Sim. vai virar Na mulherzinha na mulherzinha. cadeia, por exemplo. É uma Sim, frase nossa, muito Existe comum. demais. Demais. Fortíssima e pesada. E aí, quando você reflete essa frase, talvez você que está assistindo nunca tenha refletido, porque muitas vezes, às vezes eu falo sobre isso em ambiente de amigos e familiares e eu falo. Então, você está dizendo que a mulher pode ser estuprada? Né? Então, Tudo bem? Então, tudo bem? Então, você está dizendo que a mulher é inferior? Então, embora essa frase seja uma frase que a pessoa está desejando, vamos dizer, que aquele outro pague pelo que ele fez com uma mulher, você também está reduzindo ele a uma mulher. E aí, quando você fala disso, dos meninos e da masculinidade, é isso. A gente entender que para eles é uma afronta, então... Vocês podem ver a primeira fala de um homem quando ele quer atacar ou quando ele quer brigar com outro homem é reduzir a feminilidade a ser uma mulher ou ser homofóbico. Isso. Que Isso também é coisa tem uma de ligação mulherzinha, isso é coisa de viado, assim. Exatamente. E aí, pra você ver como... Aí eles vão falar que não é preconceito, mas é um preconceito enraizado. Sim, de né? fato. Então, é uma outra reflexão, porque quando isso vem de dentro de casa, essa fala de vai virar mulherzinha. E eu já ouvi muitas mulheres falando sem a consciência de que a gente está se reduzindo nesse discurso de forma sutil. Sim, mas porque as coisas acontecem assim. Claro, e quando a gente leva isso para o mundo do trabalho, um ponto que eu acho que é muito importante, aí falo como gerente de cultura lá no CRT, isso é muito sério para a gente, é a questão de como é que você promove uma cultura que previne assédio moral, assédio sexual dentro das organizações. Então, hoje a gente lá dentro tem cartilha, tem trabalhos muito sérios de capacitação com lideranças, de um trabalho consistente para dizer, aqui não.
Então, isso se faz com cultura, isso se faz com um posicionamento firme do que é permitido e do que não é permitido. Acho que é importante a gente falar sobre isso quando a gente está falando de igualdade de gênero dentro do trabalho, porque a vergonha tem que mudar de lado. Ouvi isso recentemente e adotei. Ótimo. A vergonha precisa mudar de Eles lado. têm que ter vergonha de assediar. O assediador, que seja assediadora também, que tem que ter vergonha. E não a pessoa que está sendo vítima. De fato. E uma coisa que eu percebo é que essa geração nova aí, as meninas já vêm com um pensamento diferente. De denunciar, de ir pra ouvidoria, de tirar, né, a fala de mulheres que anos e anos foram caladas e elas estão pra frente. Então, parabéns, meninas. É isso aí. É importante ter voz. E aí, a gente também precisa saber que esse discurso vai muitas vezes ser chamado de mimimi, mas seja firme, né? Sim. É uma frase que eu falo e uma amiga minha falou, nossa, realmente eu uso muito isso, de não reduzir para caber. Não reduzir para caber naquele ambiente de trabalho, não reduzir para caber nas relações, relacionamento amoroso, em todas as relações que a gente tem. Porque muitas vezes aquele espaço ainda está se adaptando à presença feminina. Então, se ele vai criticar, se ela se posicionar, ele vai criticar se ela for mais calma, porque é isso, né? Por exemplo, Bia, você tem um tom de voz muito sereno, você vai ter que se posicionar, mas será que você precisa ser agressiva? Você está falando, sua voz não pode ser ouvida desta forma, né? Então, é importante que você não reduza para caber e que esses espaços, é o que você falou, a vergonha mude de lado. Então, que o outro lado aprenda que é necessário mudar, até porque a gente vive numa sociedade cercado, e é até triste falar sobre isso, porque a gente volta assim, o homem só respeita o homem. De eu falar, imagina que você é pai, você tem uma mãe, você tem uma irmã, mas a gente fala isso para empatia, mas ao mesmo lado a gente está falando o quê? Respeita porque você tem alguém ali, quando na verdade você tem que respeitar de igual. Sim. Por simplesmente você ter aquela... A gente está falando no mercado de trabalho, mas na vida, né? Respeitar o outro lado. E como eu disse, a gente está caminhando agora para o fim, eu vou pedir para a Fabi terminar deixando uma mensagem para uma jovem que deseja seguir uma carreira técnica, ser uma liderança, né? E uma mensagem final nesse sentido. Eu acho que... Como que a gente foge do clichê, né? Quando a gente é perguntado sobre algo nesse sentido. Mas eu acredito de verdade que a gente precise começar a olhar o mundo de outra maneira. Tentar se cuidar, autoconsciência, autoconhecimento, educação para o resto da vida. Porque é assim que a gente muda a nossa realidade e a realidade dos próximos, né? Acho que a gente tem o direito de, em qualquer fase da vida, não só na juventude, mas em qualquer fase da vida, rever, criar novos caminhos, e isso é possível. Então, acredite em você, construa o seu próprio futuro, né? Futuro a gente constrói. E eu queria deixar que o futuro a gente constrói com educação, né? Então, foco na educação. Muito bom. Aline, quer se despedir já? Estamos chegando ao fim, infelizmente. Fabi, obrigada por você estar aqui. Foi um papo muito legal, muito importante, inclusive. Aprendemos muitas coisas, né, Bia? E é isso, o recado é esse, acho que o que ela falou, né? O futuro a gente constrói, não deixar que ninguém construa esse futuro por nós. Tá na hora da gente, que a gente fala, assumir o controle do nosso avião, né? E a gente pilotar a nossa própria vida. Então, fica a dica aí, meninas. Um grande beijo para todos vocês que estão aqui nos assistindo. E quando a Fabi traz da educação, é uma pauta que a gente sempre volta aqui, porque a educação, ela emancipa, ela dá liberdade, e a gente consegue, como mulheres hoje, falando agora, direcionado para você, mulher independente da sua idade. Se tem mulheres nessa posição, se eu estou aqui, a Aline está aqui, a Fabi está aqui, é porque alguém acreditou, incentivou, e nós temos esse papel nas posições que estivermos, de ouvir, de acreditar, de incentivar, porque educar mulheres, educar meninas, é transformar o futuro. Então, que a gente comece a incentivar as meninas a acreditarem nelas, para que, assim, com a educação, a gente consiga ter uma sociedade cada vez melhor. Obrigada pela sua audiência, por estar nesse bate-papo conosco. Um beijo e até o próximo Voz e Vez.